Eu sou o Júnior, ex-jogador do Flamengo e hoje comentarista do Grupo Globo. Se tem uma palavra que eu posso definir é realizado, né? Não somente na vida profissional, mas como na vida pessoal. Eu consegui fazer aquilo que gostaria, né? Que eu acho que a coisa muito difícil é você trabalhar, né, naquilo que você gosta, né? Tendo resultados, tendo alcançado objetivos e principalmente ter o reconhecimento das pessoas pelo teu trabalho que foi desenvolvido, que foi feito. Eu acho que isso se junta realizado junto com gratidão, né? Porque nessa trajetória toda foram muitas pessoas que, desde lá de trás, né, quando a gente começa, que te ajudaram, né, nessa trajetória. Eu acho que essas duas palavras eu acho que eu posso dizer, realizado e gratidão. Eu acho que é uma transformação, né? Porque todo mundo sempre diz a respeito, né, de ser pai duas vezes, né? Ou ser mãe duas vezes, no caso da minha mulher. E é exatamente isso, né? E a gente já foi avô tarde, né? Porque normalmente, se meus filhos tivessem casado mais cedo, teriam a oportunidade. E eu acho que o João veio para dar, sei lá, aquele toque diferente, né? Que a gente já estava desacostumado, que é bagunça dentro de casa, aquelas coisas que os filhos sempre... E eu, quer dizer, principalmente, pude agora acompanhar muito mais de perto do que o crescimento dele, do que meus filhos, né? Porque estava sempre viajando. Quer dizer, e com ele é diferente, né? E ele nasceu em 2018, 2020 teve a pandemia. Eles ficaram praticamente 7 meses, 8 meses aqui dentro de casa com a gente. Então, quer dizer, eu pude ver a evolução. Ele chegou aqui falando pouco, saiu daqui já um tagarela danado. Quer dizer, isso é pra gente sempre um motivo de prazer, né? E o futebol de praia, para mim, foi a primeira grande diversão que eu tive, né? Que era exatamente acompanhando meu irmão, conhecendo as pessoas. Eu não gostava muito de jogar futebol de campo, isso já com 15 anos. Porque as chuteiras naquela época elas eram muito arcaicas mesmo, quer dizer. E toda vez que eu calçava uma chuteira, era bolha para tudo quanto é lado, quer dizer, e aquilo ali não me deixava muita vontade, né? Mas pela contingência da vida, terminando a coisa acontecendo. Primeiro que meu pai era torcedor do Fluminense e o meu tio avô também, né? E eles levavam a gente para ver tudo quanto foi jogo. A gente ia ver tudo quanto era jogo que tinha. E a gente ia, só que minha mãe era flamenguista, né? Quer dizer, e a gente ia meio assim naquela, né? E quando eu fui jogar salão no Flamengo em 1970, já com 15 para 16 anos, aí é que a coisa realmente aflorou de uma forma, porque você sente o retorno exatamente quando você está vestindo a camisa, né? Então, a gente cansou de ir ver... Eu me lembro de um jogo, Flamengo e Botafogo, que o Buião fez 2 gols. O time do Botafogo era um timaço e o Flamengo ganhou aquele jogo ali. Aquele jogo foi um jogo muito especial, né? Pelas circunstâncias, né, que desenvolveu todo aquele jogo. Eu acho que depois que você começa, como no meu caso, né, a participar, a se envolver, não tem como. Aí você incorpora perfeitamente e não me ofende de forma nenhuma. Eu acho que está escrito aqui na minha testa, né? Porque depois de tantos anos, e eu como poucos outros jogadores, quer dizer, eu só joguei no Flamengo, né? Joguei fora, mas no Brasil só a minha identificação maior é exatamente com o clube. Eu fui muito mais para agradar meu tio, que eu tinha uma relação muito forte com ele. Fui lá muito mais, eu falei, pô, tia Luiz, já fiz isso. Não, vai lá, pô, o Bria é gente boa, o Napoleão. Só que quando eu cheguei no primeiro dia para o teste, né, para fazer o teste, o seu Bria olhou para mim ali com aquele cabelo Jack Paul, o Bria olhou pro Napoleão e falou assim, ô Napoleão, isso aí é guitarrista ou jogador de futebol? Foi a primeira coisa, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu fui me meter, né? Só que o seu Bria, com aquele sotaque dele, paraguaio, mas nunca perdeu, 50 anos no Brasil, nunca perdeu o sotaque, né? Mas aquilo foi uma forma até de descontrair, né? De colocar as coisas. O seu Bria foi muito importante, né, nesse meu período, quando eu cheguei no clube, né, em 73, porque ele, juntamente com o Jaime Valente, que me convenceram, né, que eu jogava no meio campo e tinha feito um jogo
no juvenil de lateral direito, e eles me convenceram dizendo, ó, você está na idade que vai subir para o profissional. No profissional a concorrência no meio campo é muito grande. E a lateral direita está com uma certa carência. De repente, ali para você, eu relutei, na verdade, né? Porque a minha posição era no meio. Aí terminei aceitando e foi o que me impulsionou, né? Porque eu joguei o segundo turno todo do Campeonato Carioca como lateral direito e no final do ano subi para o profissional como lateral direito. E outra coisa, o Jobert, quando eu estava ainda sem jogar no profissional, fazia parte do grupo, eu estava penteando o cabelo uma vez e tal, aí ele encostou do meu lado e falou assim, ó, por enquanto você está no deserto, mas daqui a pouco você está no oásis. Ele falava muito por metáforas, né? E essa foi uma das que ele jogou para mim. Aí eu fiquei pensando aquilo ali, eu falei, pô, eu acho que ele tá com ideia de me dar uma oportunidade, né? Para me dizer uma coisa desse tipo. No outro dia ele falou para mim, ó, você sabe que oportunidade só tem cabelo na frente, né? Se você não agarrar, ela vai passar, você não vai segurar nunca mais. Foram essas duas metáforas que me fez pensar realmente que poderia acontecer, que terminou acontecendo, né? Uma semana depois a gente foi fazer uma excursão para Cuiabá, Goiás, e ele me levou e me colocou para jogar já como titular na lateral direita nessa época. Eu acho que aqueles gols foram que, na verdade, chancelaram, vamos dizer assim, a oportunidade que eu estava tendo, né? Porque aquele jogo contra o América, o primeiro jogo contra o América, era a decisão do terceiro turno, né? Que eu fiz um gol lá de longe, de fora da área, rasteiro, né? E depois, na outra decisão, né? Ficou o triangular, Flamengo, Vasco e América, eu fiz um gol de longe, cobrindo o Rogério, né, lá de lá. Quer dizer, ali foi, sei lá, a chancela mesmo, entendeu? O carimbo de saber que eu poderia dar continuidade na minha vida profissional. Eu usava a perna esquerda, mas não, vamos dizer, para fazer lançamentos, para chute a gol, era muito mais para passar, com a perna de apoio, né? Porque eu já estava 2 anos no profissional na lateral direita. Aí me aparece o Dr. Francisco Horta com aquela história de troca-troca. Só que ele manda pro Flamengo o Toninho, né? Jogador de seleção brasileira. Eu falei, caramba, agora que eu já estou ambientado, já estou adaptado à posição, vou ter que esperar, né? Porque chegou um cara com muito mais bagagem que a minha. Só que nesse período o nosso treinador era o Carlos Froner. E o Froner me perguntou se eu jogaria na lateral esquerda. Eu falei, ó, posso tentar, né? Nunca fui lateral direito. Agora o senhor está querendo que eu vá para a esquerda? Eu falei, não, mas aí a gente vê, não sei o quê. E tinha o Vanderlei, Luxemburgo. O Vanderlei que estava ali, com o Rodrigues Neto foi quando foi para o Fluminense. Sobrou para ele, né? Que o Vanderlei assumiu a lateral esquerda, né? E nós dividimos, ele jogou o primeiro tempo no jogo, acho que foi contra o Brasil de Pelotas, e eu joguei o segundo tempo, né? Aí vi que tinha condição para... Só que tinha essa dificuldade muito grande de chegar na linha de fundo e você fazer o cruzamento da forma como você gostaria. Aí tinha um paredão lá na Gávea, que era de madeira, que a gente ficava batendo como se fosse paredão de tênis mesmo. Aí dali eu fui, né, treinando, praticando, procurando fazer. Até o dia que você consegue, né, fazer um cruzamento do jeito que você quer. Júnior tenta a jogada de linha de fundo, faz bom cruzamento. O Zico tocou! Eu acho que eu fui aperfeiçoando, vamos dizer, um pouco todos os fundamentos pelo fato de ter começado. Eu comecei na praia jogando de ponta direita. Depois passei a jogar no meio campo. Quando eu fui para o campo, fui jogar de lateral. Fui jogar no meio campo. Depois virei lateral. Joguei um bom tempo futebol de salão, que você precisa ter uma noção de marcação. Quer dizer, tudo isso me ajudou para que eu pudesse, né, desenvolver todas essas minhas ferramentas para poder chegar onde eu cheguei. E aquela coisa, né? De objetivo, né? Quando não me coloca desafio, porque aí eu topo. Entendeu? E eu fui sempre movido a esses desafios, até mesmo de poder chegar jogando até os 39 anos, porque a cada contrato que eu renovava, eu dizia, vou parar esse ano.
Mas aí tinha um desafio a mais. Tem isso, tem isso. Então a gente vai acumulando isso, né? E eu, como sou meio que movido a esses desafios, fui conseguindo. Há 2 anos, quando chegou da Itália, Júnior tinha decidido parar de jogar futebol. Mas aí recebeu outro convite do Flamengo e de lá pra cá sempre diz que vai ser o último campeonato que ele vai disputar. Só que agora, depois de mais um título, Júnior decidiu pensar novamente. Ainda não decidiu qual vai ser seu futuro. Fisicamente eu tenho condições de jogar ainda, eu acredito, uns 2 anos. Falar desses 70 anos, que os 70, vamos dizer 30 anos dentro do clube praticamente, quer dizer, o início, 1974, né? Principalmente contra o América, né? O primeiro campeonato brasileiro carioca, né? Que a gente bate, segundo campeonato carioca, né? Que a gente bate na trave 7-6, 7-7, com o gol do Rondinelli, né? O brasileiro de 80 dentro do Maracanã tem um sabor extremamente especial. Depois, o primeiro campeonato que o Flamengo ganha, né, fora do Maracanã, que é contra o Grêmio, lá dentro do Olímpico, com o timaço do Grêmio, todas as dificuldades que a gente tinha. E depois o campeonato de 92, que eu tenho um carinho extremamente especial, porque eu era o último remanescente de toda a fase áurea, né, do Flamengo. E eu estava ali como o último remanescente, o último representante daquela galera toda, juntamente com aquela molecada. Então, para mim, tem um lado muito especial aquele de 92. O vovô garoto, que não era pejorativo, muito pelo contrário, né? Ele estava exaltando um cara com mais idade, ainda conseguindo, né, acompanhar principalmente a rapaziada mais nova. Eu acho que isso veio também, até mesmo pelas companhias que eu tive, né, no final de carreira, você junta Júnior Baiano, Djalminha, Marquinho, Nélio, Piá, essa molecada toda que eu tive a oportunidade de estar junto com eles, quer dizer, a cabeça ela vai tentando acompanhar um pouco, né, tudo aquilo que eles faziam. Eu acho que os grandes responsáveis foram exatamente essa molecada toda ali, né? Porque para que eu pudesse ter rendimento, comportamento e performance naqueles anos, né, eles foram grandes responsáveis, porque não só dentro de campo, mas fora também. Porque eu acho que era uma obrigação, não só minha, mas também dos mais velhos, né, por tudo que a gente armazenou durante a nossa carreira, de poder passar para esses caras, né, para dizer para eles o que era, a importância, a dimensão que era jogar no Flamengo e buscar objetivos, como a gente terminou alcançando, né, durante aquele período. E eu acho que essa obrigação ela se transforma numa coisa extremamente gratificante, né? Grande Léo, esses caras, eles... Imagina, ficam pedindo para eu fazer uma pergunta. Uma pergunta para você. Imagina, quase 50 anos ou mais, né, juntos, do futebol de salão, futebol de campo, praia, seleção brasileira, Flamengo, enfim, não é fácil, tá? Então, queria que você contasse como você é da música, né? Tá aí sempre. Conta uma história daquela do Meriquinha, né? Do Ramírez, né? Que nós estávamos indo pro Maracanã, não lembro qual era o jogo, mas sei que era um jogo um pouco importante. E deu uma bela tramóia lá no ônibus, mas tudo foi consertado, teve início, meio e fim. Essa história que tinha uma música num samba naquele ano, que era o Mar, Misterioso Mar, né? Aí juntou Zé Roberto, que tinha vindo do Fluminense, junto com o Edu, irmão dele, que o Edu estava jogando com a gente, e o Merica era aquele cara que fazia de tudo para nego ficar na bronca com ele, mas a gente não conseguia ficar na bronca com ele, né? Pelo jeito dele mesmo. Aí falou, aí vamos fazer uma versão dessa música pro Merica. Isso tudo ideia do Edu e do Zé Roberto, né? Aí me chamaram, aí começou, Merica, misterioso monstro que veio de Alagoinha, ao berço dos macacos lendários e assustadores. Rapaz, aí começou a desenvolver a música toda e a gente nunca tinha cantado, né? Teve um dia que a gente estava saindo pro jogo, o Ramírez, o uruguaio que tocava violão, estava lá com o violão, não sei o quê, aí nós começamos.
a cantar a música e a gente vê ele levantar lá da frente, bufando, rapaz. Ele falou, ih, vai dar... Depois ele me contou, né, que eu estava tocando tantã, que ele veio procurando alguma coisa para furar o meu tantã. Aí passou, foi lá no fundo, aí voltou. Quando ele voltou, ele não achou nada. Ele pegou nas cordas do violão do Ramires, que o Ramires tinha um ciúme danado daquele violão. Rapaz, quando ele pegou das cordas, o Ramires pegou ele, levantou ele assim, tu é maluco? Enfim, depois ele falou, eu não sou monstro, monstro é aquele que mata pai e mãe. Eu falei, cara, isso é uma brincadeira. Não adiantou nada, né? Aí, pô, quando chegou, pô, Merica, isso aí é uma brincadeira, cara. Aí a gente fez um pacto, né? Quando tinha comemoração, uma festa, não sei o quê, ninguém mais canta essa música, porque o cara não gosta, ninguém vai cantar. Aí passou 1 mês, 2 meses, aí nós estávamos numa comemoração, numa concentração. Aí ele encosta do lado do Zico e fala assim, ô Galo, vocês não vão cantar a música do Miriquinha, não? Pô, você criou uma quizumba danada por causa daquela música, agora... Aí já pronto, a partir dali, Merica Misterior Monstro virou o hino nosso, né? Você pode ser vencedor sem ganhar o título. E isso eu tenho certeza que a gente foi. Entendeu? É lógico que nós gostaríamos muito de ser campeão. Mas você ser vencedor sem ganhar título, não é fácil. Né? Quando você vê... o maior de todos dos últimos tempos, o Pep Guardiola, falar que o avô falava, que o pai falava daquela seleção de 82, a gente já tem reconforta um pouco, entendeu? Se o maior de todos fala isso, quer dizer, não tem motivo nenhum para que qualquer um daqueles que estavam participando aí se sinta inferior. Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi. Gol de Paulo Rossi. Dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Aquele time ele foi praticamente orientado, marcado para ele jogar de um jeito. E ele jogava daquele jeito, entendeu? Quer dizer, episódios durante o jogo que termina fugindo completamente daquilo que foi planejado, né? Quer dizer, eu não vou falar dos episódios, mas quer dizer, quem acompanhou viu, né? E naturalmente isso tem um peso grande no final, né? Porque pelo que se vinha fazendo, pelo que se vinha evoluindo, porque a seleção ela veio evoluindo durante a própria competição, entendeu? E isso deixa um pouquinho de será que o si não adianta. Tem que ser no momento, né? Tinha gente que falou, o Batista não estava nem no banco, que era para jogar, você imagina, quer dizer, vamos buscar um pouco de... Você vai procurar mas não vou dizer nenhuma desculpa, né? Mas alguma coisa para justificar o que aconteceu naquele dia não vai. Você ia jogar 50 vezes naquele dia, infelizmente, eu acho que a coisa não iria acontecer. Porque esses episódios é que marcaram a favor e contra tudo que aconteceu naqueles 90 minutos. O jogador Júnior sempre foi bom de futebol e de samba. Agora gravou um disco e uma das músicas é esta, Povo Feliz, Voa Canarinho, em homenagem à Copa do Mundo. Um craque que também canta, Júnior. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é de um bem. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Bem, a memória são as melhores do mundo, né? Porque tem um disco de ouro de platina, né? De 500 mil cópias vendidas, quer dizer, só motivo de um privilégio, na verdade, né? E eu era... Porque quando veio essa ideia, que por coincidência, um dos compositores da música, já o saudoso Memé, ele foi contemporâneo do meu irmão jogando voleibol, né? E ele, através do Alceu Maia, que é meu compadre, jogou salão também comigo lá no Flamengo, né? Lá na década de 70. E o Alceu recebeu esse cassete e ligou para a Toca da Raposa.
Aí ligou e dizendo assim, pô, cara, tem uma música aqui que é a tua cara, que é da seleção, acho muito legal. Quem fez foi o Memeco, amigo do Lino, do teu irmão, e o Nonô lá do Jacarezinho. Eu falei, pô, eu tô aqui na toca, cara. A Copa do Mundo é daqui a 15 dias, 20 dias, cara. Tô mais preocupado. Ele falou, não, cara, eu vou te mandar. Escuta aí, depois tu me diz alguma coisa. Aí ele me mandou o cassete, chegou lá e eu chamei o Edivaldo, o lateral do Fluminense, cara, meu parceiraço. Falei, Deva, chega aí, escuta uma música aí que igual o seu mandou, vamos escutar. E quando a gente botou o cassete ali, o Edivaldo falou assim pra mim, cara, isso aí é a tua cara. E a gente já ficou escutando e o refrãozinho, né, já começa a entrar na tua cabeça. Aí escutamos várias vezes, não sei o quê. Aí o Alceu me liga de novo, e aí? Eu falei, não, a música é legal, Alceu, mas não tem tempo, cara. Eu tô aqui treinando, vou chegar aí num sábado, vou chegar na sexta-feira, né, e a gente embarca no domingo pra Espanha, pra Portugal primeiro, né? Não vai dar tempo. Ele falou, não, deixa isso comigo aí. Canta o refrão, que é pra eu poder pegar o tom. Aí eu cantei o refrão, ele pegou o tom e falou, deixa comigo. Se prepara quando tu chegar aqui no sábado, a gente vê. Eu tô levando isso muito mais numa brincadeira, num hobby, né? Aí cheguei na sexta-feira, né, e tinha um pagode lá na Bartolomeu Mitre, que se chamava o Bar do Calil, que tinha um amigo nosso, que era o Telinho, né, que tocou cavaquinho com a gente lá no Japão, que o Telinho organizava esse pagode lá, e eu fui juntamente com o Edivaldo para lá. Por coincidência, nesse dia eu encontrei a minha mulher, né? E a gente ficou, nesse dia se conheceu, nesse dia lá. E no outro dia eu tinha que gravar, botar a voz nisso aí. Mas eu tô levando tudo e você falou, fica devagar na sexta-feira, porque sábado de manhã tu vai botar a voz, não sei o que e tal. Tá legal, seu, beleza. E nada, emburaquei no pagode lá, cheguei em casa, sei lá, 3, 4 horas da manhã. E de manhã cedo eu já tava lá na RCA Vitor pra gravar. Verde, amarelo, azul e branco, vamos pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, o amarelo, azul e branco fazem meu povo feliz. E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, enaltece o que ele faz. Bola rolando e o mundo se encantando, com a galera delirando. Tô aí, quero mais boa. A música, a gente fica com ela na cabeça, nós, principalmente, que escutamos pela primeira vez, ela entra na tua cabeça de um jeito que não sai. Então, quer dizer, eu já estava muito familiarizado com a música, né? E nesse meio aí acontece o pagode da seleção, que a gente coloca o nome de todos os jogadores, que é o outro lado, né? Que era aquele disquinho, né? Compacto duplo, né? Que aí termina o Alceu fazendo junto com um parceiro dele, me perguntando algumas coisas. A gente... E quando chega na gravadora, para mim aquilo ali era tudo novidade, né? Só que eu cheguei, eu ainda estava com a voz, isso dito pelo Alceu, estava com a voz quente ainda no pagode do dia anterior. Então, quer dizer, a gente matou o negócio assim, sei lá, 3, 4 horas, já estava praticamente o disco pronto, entendeu? Eu falo sempre que o Voa Canarinho, que na verdade o nome da música é Povo Feliz, ela pegou uma carona, né, mas uma senhora carona na seleção brasileira, né? Porque a gente, no sábado mesmo, à noite, nós fizemos um clipe, né, lá na Avenida Atlântica, lá com o meu pessoal lá, que depois saiu na hora que o avião estava decolando para ir, né, para a Copa, eles colocaram a música. Então, quer dizer, a música ela pegou uma carona absurda na seleção brasileira, né? E conforme ia ganhando, os caras me mandavam um telex. Aí já vendeu 150 mil. Eu não tinha ideia do que era aquilo ali, entendeu? Depois as pessoas foram me falando, pô, tu sabe o que é isso, cara? Vender isso. Terminou no final a música vendendo, o disco vendendo 726 mil cópias em 23 dias, né, que foi o período do início da Copa até a gente ser eliminado pela Itália. Mas ainda tem uma outra que é mais engraçada ainda. Volta a Copa do Mundo, uns 2 meses depois eu encontro Moisés, o xerife.
O xerife, enquanto com o Moisés, ele falou, tu me arrebentou, cara. Eu falei, eu? Pô, faz tempo que eu não te vejo, cara, tá maluco? Aí ele falou, sabe por quê? Eu ia lá na Zona Sul, comprava aquele monte de disquinho, levava lá pra Zona Norte, vendia pelo dobro do preço e fui arrumando os capetas. Quando vocês pedem pra Itália, eu tinha comprado uma quantidade que eu falei, pô, vou me dar bem, né? Aí o que aconteceu? Aquela porcaria encalhou e eu tive que sentar no meio fio e pegava aqueles disquinhos assim, voa seu canarinho, filha da mãe. Eu falei, bem feito, tá vendo? Tu não me pediu autorização pra vender os discos. Mas essas histórias que terminou, e tem uma galera daquela época que ainda briga comigo a respeito da música, mas não, pra mim nada, muito pelo contrário, né? Foi uma experiência muito legal, principalmente pelo sucesso que fez a música naquele período. Eu não recebi 1 centavo de direito autoral da música que vendeu não somente os discos, mas que era tocada nas rádios. E quem falou isso foi o presidente do ECAD na época. Pô, também o cara tá pensando em cantar em vez de jogar bola? Tem uma coisa a ver com a outra, não tem nada. Eu tinha direito a receber. E recebi da gravadora, da RCA Victor na época. Recebi tudo direitinho, tudo bonitinho. Mas eu não recebi o negócio não era nem para mim, porque eu tinha uma outra atividade. Mas para os compositores, né? Eles sim deveriam ter recebido, né? E não era pouca coisa não, pela quantidade de vezes que foi tocada a música no Brasil todo, pelo que eu soube, porque eles fizeram um levantamento, né, de tudo aquilo ali. E, infelizmente, faleceram os dois e não receberam os direitos que eram devidos através da música. E o futebol brasileiro segue perdendo seus craques. Agora foi a vez de Júnior, que viajou para a Itália em troca de um punhado considerável de dólares, deixando um grande vazio na seleção brasileira e uma enorme tristeza na torcida. Depois de Falcão, Zico e Sócrates, chegou a vez de Júnior, outro titular absoluto da seleção brasileira. Ele viajou ontem à noite via Roma para Turim. Lá ele vai ser recebido pela torcida do Torino, seu novo clube. Não, a situação foi que a torcida da Juventus no derby colocou uma faixa Júnior Esporco Negro, né, negro sujo. Mas a gente é miscigenado aqui, a gente nunca teve esse tipo de problema, nunca. Quer dizer, aí o meu colega falou assim, tu já viu aquela faixa ali? Eu falei, deixa isso pra lá, vamos jogar, a gente tem que ganhar o jogo. Aí termina o jogo, a gente ganha o jogo, aí o jornalista veio me perguntar, você viu a faixa? Vi. E aí? Eu falei, melhor ser negro sujo do que ser juventino. Somente isso. O cara falou, é assim? Eu falei, é assim. Ofensa vai por ofensa, entendeu? Hoje, na verdade, eu não responderia dessa forma, mas foi a única maneira que eu encontrei no momento de poder retribuir a ofensa que tinham feito a minha pessoa naquele momento. Júnior, o que passa na cabeça do jogador neste exato momento, quando em 90 minutos ele vai jogar um ano de trabalho e a esperança de milhões de torcedores? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Galvão. Boa tarde, Arnaldo, amigos da Rede Globo. Eu acho que essa é a melhor hora, principalmente porque é onde essa ansiedade acaba. Eu tinha tido experiência lá na Itália, né? Comentei alguns jogos da Copa UEFA, né? Que era o mais importante, na Liga dos Campeões, na verdade, que se chamava. Comentei alguns jogos com a RAI, com a própria Tele Monte Carlo, que era uma repetidora da Globo, que tinha lá com o Ricardo Pereira, que era o diretor. E ele me chamou algumas vezes para comentar. Aí eu até gostava, porque eu sempre fui um cara que sempre busquei no lado tático do jogo, né? Como se faz para você superar aquilo ali. E aquilo ali me deixava bastante satisfeito, né? É lógico que o maior prazer é você jogar, mas você tá ali participando. E depois as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Em 95 foi a minha primeira participação comentando, né, alguns jogos da Copa Mercosul, a final do Campeonato Brasileiro, o segundo jogo em São Paulo, Santos e Botafogo. Eu estava comentando já na TV Globo, juntamente com o Galvão. Para um jogador, um ex-jogador, eu acho que ele serve muito. Isso é uma linha que eu acho que a maioria dos ex-jogadores que se transformam em comentaristas precisam ter isso sempre na ideia. Porque você já passou, vamos dizer, por uma situação de um cara que você vai comentar, tá? Eu falo sempre o seguinte, se você pode fazer uma colocação assim,
Hoje, fulano não está bem, é diferente de você dizer, pô, hoje o fulano está mal. Isso soa no ouvido da mulher, da mãe, da namorada, de qualquer um, entendeu? Diferente. Eu acho que como você está sempre, os jogadores estão sempre numa mira, né, de todo mundo, quer dizer, quando você tem uma palavra um pouco menos agressiva nesse sentido, eu acho que você te ajuda, te humaniza, o teu comentário ele fica muito mais humanizado, entendeu? Do que você ficar só, não é que eu estou dizendo que quem faz isso está errado, não. Isso é um estilo, entendeu? Eu procuro exatamente, através dessa frase que o Armando me falou, de poder seguir um pouco essa linha. Já tem bastante tempo que eu estou nessa linha e acho que fui pela linha correta. Eu falo o seguinte, que eu sou pago para comentar, eu não sou pago para torcer. Essa é a primeira coisa, entendeu? Então, eu estou ali para ver, analisar, né? Buscar principalmente, para quem gosta de futebol mesmo, uma alternativa ao pensamento do cara. Porque tem muita gente que vê o jogo querendo que você diga aquilo que ele gostaria. E às vezes não é assim, entendeu? Mas você tem formas e formas de fazer essas colocações, né? É lógico que eu sei que tem muitas pessoas que têm certas prevenções, né? Ah, lá vem o cara falar... Mas não é. O grande lance é você procurar simplificar um pouco, né? Não adianta você ficar com muito lance. É lógico, quem vai num canal de esporte, ele está querendo assistir o futebol. Se você está num canal que não é somente de esporte, tem variedade, você precisa ter um coloquial diferente. Porque nem todo mundo está ali para assistir o futebol, está por uma circunstância. Já no canal do esporte, você pode falar de tática, você pode ir muito mais pelo lado técnico, porque as pessoas estão ali solícitas esperando para que você diga alguma coisa, né? Eu não vou dizer que é fácil, né? Porque a gente vê que existe uma dificuldade, ainda mais hoje, né? Com o negócio de rede social, esse tipo de situação. Mas eu acho que se você for por uma linha simples, né, e objetiva, eu acho que as chances de poder dar certo, eu acho que são muito grandes. E logo em seguida, Júnior tabela com Zinho e define a partida. Flamengo 4, Fluminense 2. O título estadual é do Flamengo. E ali passa um filmezinho na cabeça, né? Desde o dia que ele me diz, pai, quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Né? Que eu digo para minha mulher, ó, vamos embora. Mas como, não sei o quê, vão te chamar de velho, aquelas coisas que eu já contei que normalmente acontece quando o cara com uma certa idade, ainda mais naquele período, está voltando. E quando eu vejo ele ali do meu lado, me abraçando, pai, nós ganhamos, né? Que essa imagem, para mim, ela fica extremamente representativa, né? Desde a hora que ele me pergunta até aquele momento, né? Que eu poderia proporcionar para ele um monte de coisa, né? Mas aquele momento ali, só naquela hora ali, a gente pôde viver juntos. Na verdade, eu roubei um pouco essa expressão, né? Lá do Torino, né? Que é eles que usam, né? Os torcedores do Torino é que usam muito, que la malha granata é la seconda pele. Então eu falei, opa, isso aqui cabe exatamente lá no Flamengo. E não tem dúvida, né? E depois as pessoas saíram divulgando isso, vamos dizer, não só para o Flamengo, mas as outras instituições também, né? Muita gente usa, né? Mas fica pra gente mesmo que a primeira e original é aquela do Flamengo. O ídolo para mim tem que ser exemplo, entendeu? Eu acho que de comportamento de tudo, entendeu? Um cara que eu sempre admirei, que não é nem do meu esporte, né? Foi o Mohamed Ali, né? O Cassius Clay, pelo comportamento que ele sempre teve, entendeu? E como ele agiu exatamente durante o período que ele ainda era o Cassius Clay, que depois virou o Mohamed Ali, né? E eu li uma vez que ele dizia o seguinte, não importa o que você faça, mas procure sempre ser o primeiro, que se você não for o primeiro, você é segundo. E ser segundo, em cima, abaixo do primeiro, já é muita coisa. Então eu segui um pouquinho esse tipo de coisa para que pudesse dar uma direção, né, um pouco na minha vida.